Olá, alunos do curso de Redes de Computadores. Sou a professora Virgínia Freitas. Daremos início à segunda unidade da disciplina Fundamentos e Práticas em EAD. Para começarmos a conversa sobre EAD, vamos observar a cena bem interessante. Como seria ensinar o ensino à distância? Entre os estudiosos, não há um consenso sobre o que é EAD, pois as pessoas que se dedicam a estudá-la ressaltam aspectos diferentes de acordo com a visão que adotam. Entretanto, nas diversas definições que apresentam, podem-se observar elementos comuns, que no caso um deles é o que nós vamos ver sobre esse ambiente, como nós estamos vendo aqui, questão do professor e aluno em ambientes diferentes ou utilizando uma plataforma e a ferramenta internet. Caracteriza-se a educação à distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias, é o exemplo dessa nossa videoaula, e com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Nessas duas imagens, o estudo tradicional, que é na sala de aula, e do nosso curso e as novas modalidades de ensino, que é o ensino à distância, utilizando plataformas, ferramentas, recursos e a internet. Bem, atualmente, muito se tem escrito sobre a EAD. Naturalmente, são muitos conceitos dados a ela também. Certamente, em cada livro que você lê, irá encontrar um novo conceito e modelagem de educação à distância. Porém, todas essas definições têm algumas características em comum, como a distância física entre professor e aluno, e a forma como o aluno estuda e como o professor passa os seus conhecimentos. E também o uso das tecnologias de informação e comunicação, que são as ferramentas, como meio e recurso para que se estabeleça o processo de ensino e aprendizagem. A educação à distância, gente, ela é caracterizada como uma modalidade de ensino. Então, tem a modalidade de ensino presencial e nosso curso de redes do Mediotech é modalidade de ensino à distância, que veio para possibilitar cada vez mais pessoas tivessem acesso ao processo educativo e, essencialmente, de forma continuada para que todos possam continuar os seus estudos assegurando o seu direito. Essa forma de educação à distância, ela está sendo muito utilizada hoje, tem vários benefícios, E um deles, além de que o aluno próprio utiliza o seu tempo e faz o seu agendamento ou horário de estudo, é uma das vantagens. Mas, afinal, o que é a educação à distância? Bem, ela é definida, um dos conceitos aí, pode ser definido como modalidade de ensino que permite que o aprendiz não esteja fisicamente presente em um ambiente formal de ensino e de aprendizagem, ou seja, utilizando através de plataformas. Pode ser também conceituada como a separação temporal ou espacial entre o professor e o aprendiz, no caso, vocês alunos, e pode também ser considerada uma ligação, conexão entre as duas partes de ensino através das tecnologias. Essas tecnologias podem ser utilizadas como a internet, como por exemplo, correio, rádio, televisão, o vídeo, ou seja, mídias em geral. Vamos ver agora algumas características da educação à distância. Bem, o processo educativo na educação à distância dá-se essencialmente através do diálogo, e esse diálogo é utilizando a plataforma, A comunicação é uma característica de suma importância do professor, do tutor, dos alunos, de todos os envolvidos. Pois nessa modalidade o aluno está sempre se expressando, colocando nas atividades e plataforma virtual seus pontos de vista acerca do conteúdo. Não esquecendo, gente, que o aluno ele tem que estar simplesmente motivado e interessado com relação ao seu tempo, não deixando de fazer as suas atividades só porque não está presencialmente numa sala de aula. Nesse slide, fala também de uma comparação entre as modalidades de ensino, como, por exemplo, na sala de aula, simultaneamente
o professor e o aluno utilizam-se do mesmo espaço. Já na educação à distância, eles não estão no mesmo espaço físico, porém estão no mesmo cyberespaço. E aí nos outros quadros vocês vão ver também outras características dessa educação à distância e comparativos entre elas. E nesse meio, como funciona a educação à distância? Nós vamos ver de quais ferramentas, o que precisa, quem são os envolvidos. Inicialmente, para ingressar no curso de modalidade da educação à distância, o aluno necessita de alguns recursos, como por exemplo o computador. Além do computador, você tem que ter uma habilidade, uma ótima acesso à internet. O material ele é disponibilizado nas plataformas e não esquecer da sua responsabilidade e compromisso com o ensino na EAD. Inicialmente, a instituição deve garantir que você tenha acesso aos recursos básicos para estudar na modalidade, como por exemplo, o próprio computador, o acesso à internet, os materiais didáticos na plataforma e outros recursos, como nós veremos na próxima aula. Depois que você precisa de conhecimentos básicos acerca de informática, ou seja, trabalhar com a internet, os pacotes, ou melhor, os programas do pacote Office, como Word, Excel, PowerPoint, saber visualizar, ver links, vídeos e todas essas ferramentas que temos através da internet, que são essenciais para o curso conduzidos em ambientes virtuais de aprendizagem. Nós temos na EAD uma diferença de ensino na EAD e educação na EAD. Quando falamos de ensino à distância, o foco principal está no professor, ou seja, quem está ensinando. E quando falamos na educação, colocamos o aluno no centro do processo de aprendizagem, que no caso são vocês. Outra diferença é que, assim como uma das principais diferenças do ensino presencial ou físico para a distância é a interatividade entre nós, professores e alunos, a forma de ingresso acontece quase sempre da mesma forma, mas no contexto de aulas são bem diferentes, principalmente a forma de estudar. No horário da educação à distância, é outro aspecto que difere no contexto presencial, pois na modalidade o horário é bem flexível, você, aluno, que faz o seu horário, agendamento, tendo os recursos à sua disposição e pode assistir a aula quando desejar. Ou seja, disponíveis videoaulas, conteúdos, slides, todos estão na plataforma para você ter acesso onde e como quiser. Sendo que vocês têm que observar, meninos, que na plataforma tem esse controle de acesso. Quando você acessou, quantos minutos ficaram na plataforma e, consequentemente, as atividades desenvolvidas quando forem pedidas. O Brasil se encontra entre os principais do mundo no desenvolvimento da EAD. Por exemplo, hoje nós temos muitos cursos profissionalizantes, graduações e até pós-graduações nessa modalidade de ensino. Antigamente era feita de outra forma de correspondência, via rádio. A EAD via rádio ganhou força também através dos cursos oferecidos pelas igrejas naquele tempo. Projetos como o Mobral avançou através do rádio e em 69 houve um desmonte da educação via rádio pela censura, mas mesmo não havendo via rádio, vieram outras formas e que hoje nós está cada dia mais aperfeiçoado com o uso da internet. As origens da EAD. Bem, a comunicação à distância existe desde os primórdios da humanidade. Quando os primitivos se comunicavam através da fumaça, já era um exemplo, onde uns interagiam com os outros. A comunicação à distância com intuito educacional também não é um fato da atualidade. E hoje nós vemos que está de forma vertiginosa e sendo bem mais utilizado e muito, vamos dizer assim. A origem dessa modalidade está relacionada à necessidade da capacitação e preparo profissional das pessoas. É como possibilitar que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento. Outro benefício dela é justamente pessoas que não tiveram acesso por conta de tempo, no seu trabalho ou filhos. Nós temos essa modalidade que veio para ajudar também essas pessoas. Durante a história da modalidade da educação à distância, tem um longo processo de fracassos e vitórias, essencialmente quando ela ainda não era reconhecida como modalidade de ensino.
Esse ensino ou modalidade surgiu em decorrência da necessidade social de proporcionar educação aos segmentos da população, não adequadamente servidos pelo sistema tradicional de ensino. E também, como vemos, ela é utilizada tanto no meio profissionalizante, graduação, pós-graduação e cursos básicos. Os primeiros registros sobre a modalidade da EAD são os cursos por correspondência. O exemplo, quando existia a modalidade da EAD via rádio, que teve como marco a criação do rádio na Sociedade do Rio de Janeiro em 1922 para 23, que foi fundada por um grupo liderado por Henrique Morizzi. E essa transmissão via rádio percebeu-se que estava utilizando o recurso com excelente potência de alcance entre as pessoas. Por conta dessa modalidade, hoje temos a Universidade Aberta do Brasil. Ela, que surgiu mais ou menos em 2005, viveu grandes momentos no Brasil. Um dos principais aspectos foi o seu maior reconhecimento, como podemos observar a sua expansão no país. Algumas perspectivas dessa EAD. No período de 1990 aos dias atuais, a EAD teve um processo de expansão cada vez maior, assim como seu processo de reconhecimento pelas pessoas como modalidade de ensino, essencialmente nos estados brasileiros. Essa daí, e-learning, B-learning ou M-learning são algumas formas de nos comunicar ou até mesmo de estudar através da modalidade EAD. Esse curso e outros são trabalhados pela rede ETEC, Ela é uma ação do Ministério da Educação que procura ofertar cursos técnicos profissionalizantes. É o caso de vocês também, de redes de computadores, do Mediatek. Ele possui o objetivo de ampliar e democratizar o acesso à educação profissional e tecnológica exclusivamente na modalidade à distância. Dessa forma, o foco principal do público-alvo da rede ETEC são jovens e adultos, que estão dentro e fora do processo escolar. Dentro desse projeto, tem uma organização do curso na instituição de ensino que vocês estão fazendo. E na história do IFP, ele começa em 1909, com a implantação em Teresina da Escola de Aprendizes Artífices. Passou por vários nomes, por vários nomes mesmo, no caso, mas o objetivo é sempre o mesmo, profissionalizar. Hoje nós temos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Piauí. No IFP tem várias modalidades de ensino, profissionalizante, tecnólogo, e também nós trabalharemos a profissionalizante, técnico profissionalizante, na modalidade EAD. As verificações de aprendizagem que nós teremos no curso são algumas parecidas com a modalidade presencial, mas muitas também vocês verão que é inerente do curso da educação à distância. A observação contínua, ela tanto existe no físico, na educação presencial, quanto na educação à distância. Trabalhos individuais ou coletivos também, podendo ser pela plataforma, ou até mesmo nos encontros presenciais. Provas escritas, nós teremos também as provas na plataforma, Elas são desenvolvidas em formatos que vocês verão como os fóruns, e todos são avaliativos. E fóruns, atividades, prova online, prova presencial, todas essas fazem parte das verificações de aprendizagem da modalidade EAD. Umas são parecidas com a modalidade presencial, mas outras são inerentes da modalidade da educação à distância. Bem, nessa segunda unidade, estudamos o que é a EAD, Ou seja, concluindo, a EAD, de modo geral, surgiu para facilitar o alcance das pessoas, no caso profissionalizante, superiores, pós-graduação, e que para alguns se torna difícil, ou se tornava difícil de obter esse ensino, por falta de tempo ou condições financeiras. A EAD também possui esse diferencial, Já falei anteriormente, onde o aluno faz o seu momento, o seu estudo, a sua aula. A legislação e as instituições de ensino cooperam para uma boa qualidade de aprendizado, sendo incentivado também por várias empresas. Meninos, também vale salientar que esses cursos, apesar de serem à distância, eles têm validade e qualidade de ensino. E então, nessa segunda aula que nós trabalhamos, o que é a EAD, também, num momento posterior,
Quero saber de vocês pontos positivos e negativos e se você também já sabe conceituar o que seria a educação à distância. Bons estudos e até o próximo encontro.